viver aqui é uma lembrança muito agradável nesse tempo, muito agradável. Quando eu me cheguei aqui em Araçariguama, eu tinha 20 anos de idade. Porque quando a gente saía na rua, né, quando eu já estava aqui, saía na rua, tudo que a gente encontrava, a gente conhecia, sabia do nome. Cheguei em 61 para trabalhar na Santa Rita e quem me trouxe aqui, eu devo obrigação para ele, apesar de que ele não vive mais. Foi o soldado José, o meu cunhado, com um apelido que não é muito bom, Garrafão, Zé Garrafão. E ele veio, trouxe, foi lá, arrumou o serviço e eu fiquei trabalhando. E mais tardinho um pouco ele precisou voltar destacado para Sorocaba, né? E eu já arrumei a pensão, que era da companhia mesmo, aí fiquei. Aí só saí da pensão quando me casei. À tarde, reunia no jardim o pessoal mais velho. E numa mistura do mais velho e mais novo. Cada um contava uma história. E isso a gente ia até mais ou menos 10, 11 horas da noite. Acontecia do lado de baixo desse jardim, da praça, do jardim da praça aqui, né? Em frente à venda do José Braz, que ali é onde tem a padaria, era uma venda, né? Então ficava de frente, ele fechava a venda e vinha também participar de todos os que ali estavam, porque ele gostava de estar no meio do pessoal mais simples também, né? E isso aí era muito importante para nós. E a gente passava muitas horas, não via a hora passar, porque a história era muito boa e a gente queria ouvir mais e mais. Mas chegava uma hora, falava, pessoal, amanhã é dia de trabalho, né? Tem que ir embora. Mas ia embora querendo ficar mais. Muito bom. Bate-papo de família. E nesse tempo, a praça, que hoje é o jardim, é um ponto de encontro de todos os que venham, né? Só que nesse tempo os arvoredos eram grandes, o mato era um pouquinho alto e as cabras pastavam ali. Tinha cabra. Eles soltavam galinha, muita galinha para a rua. Aqui tem um homem que criava peru, mas nesse tempo não tinha trânsito. Aqui só tinha 2 veículos. Uma perua do João Roque, e um caminhãozinho que fazia transporte por aqui quando dava, do seu Dorvalino, único. E então a gente ficava à vontade, né? E era muito bom. Eu a lembro e me dá saudade. Da saudade, então era muito gostoso, era bom isso? Muito bom, muito bom. Olha, nesse tempo não tinha perigo. O pessoal, a única coisa, quem morava mais longe, nesse tempo, ainda acreditava em assombração. Não tinha medo de gente que nem hoje. A gente tem medo de gente e nem a lembra de assombração, né? Porque não tinha maldade e todo mundo que contava uma história, quando ia para contar a história, é para contar a história, né? Então, na hora de ir embora, alguém tinha que levar alguém, porque tinha um lugar lá que aparecia alguma coisa que tinha medo de passar. Aí tinha que reunir mais 2 ou 3 para ir, porque se fosse um não voltava também. Porque tinha medo de voltar. E tinha aí uns 2 ou 3 junto com aquele para levar ele lá. Mas ele não ficava sem vir.
sabia que depois tinha alguém que ia levar. O único perigo era esse, né? Medo de assombração. Hoje a gente tem medo de gente. Essa estrada nossa de hoje era estrada de terra. Daqui para São Roque era 2 ônibus, 2 horários. Era um horário de cedo, né? Se eu não me engano, tem mais ou menos uma recordação de 7 horas ou 7h30 que ia. Depois, às 10 horas, saía de lá. Daí era só às 3 horas da tarde que voltava. E às 5 horas voltava para cá. Para ir para a cidade grande, que era São Paulo, tinha que ir para São Roque, pegar o trem para ir para lá. Do contrário, se tinha alguém que tinha movimento de charrete, que podia transitar na estrada de dentro, então era daqui a São João. A comunicação que nós tínhamos para fora é daqui São João e daqui para São Roque. Além, se queria ir por uma outra estrada para encontrar um movimento, uma cidade maior, era essa que nós transitava daqui para a Pedreira e da Pedreira para Itapevi. E, na minha lembrança que vem agora, a Pirapora tinha uma estrada muito, muito ruim, que só passava charrete, carroça, né? Um veículo, por exemplo, se tivesse que passar ali, tinha que vir com muito cuidado para não detonar tudo. A diversão daqui, quando eu vim aqui, era... A gente fala de tocata, né? Quando a gente fala de tocata, fala num pensamento antigo. Tocata, quando a gente pega o instrumento, 2 ou 3, alguém pediu para ir fazer uma tocata na casa dele. Então, vamos convidar as pessoas que tocam para ir fazer essa tocata lá. Então, a diversão era tocata na casa de pessoas que pediam e tocata no jardim, que reunia o pessoal com o instrumento para cantar, tocar, né? Passar aquelas horas entretido. Gosto do violão, o dedo já não ajuda muito mais, né? Eu gostava mais da música clássica, como se diz daquele tempo, a música tocada, instrumentais. E eu gostava do violão. E eles gostavam de ouvir eu tocar. E eu gostava de ouvir ele cantar, tocar, e aquela alegria, porque não tinha tristeza naquele momento, né? Quando a gente tocava, reunia aquele pessoal entre velhos, moços, crianças, para fazer aquela diversão. Essa era uma diversão nossa aqui. E tinha outros que gostavam também de tocar. Tinha o Zezinho Fuminho, né? Zezinho Fuminho, filho de João, né? Tinha o Dedão, né? Que gostava, mas ele era assim, cheio de história para tocar, né? E qualquer coisa já era pequena, era grande para ele. Então a turma relevava coisas para perguntar para ele, mas ele era bom e gostava de tocar, mas a turma chamava muito ele, né? Para ver ele brabo. E
ele tocava cavaquinho, né? O Dedão tocava cavaquinho. De vez em quando ele ficava meio bravo, ele estourava 2 cordas, 1 corda, porque alguém deixou ele meio reivado, ele tocava bem pesado, estourava a corda. Falei, Dedão, você já está arrebentando a corda do cavaquinho, tá bom? Ele falava assim, não, é só não me irritar eu que não rebenta a corda. Tinha um pandeirista, né? O pandeirista era o pai do Fuminho, que era o Nhô João, né? E tinha um senhor que tocava violino, né? Tocava violino. Só que alguém lá falava, oh, cuidado, pode furar a barriga do jovem, hein? O jovem era o violino, né? Então, no passar o arco, tem que fazer esse movimento, né? Então, eles falavam assim, mas parece que está cortando a barriga do jovem. Não, é para fazer um som melhor e para apresentar mais, porque vocês querem ouvir, né? Então, as pessoas gostavam de ouvir. Então, ficavam lá. Aqui era caderneta. Tanto nos Hebrais, na venda aqui, né? Como no João, como aqui no seu Otávio, japonês. Então, a gente comprava e mandava marcar na caderneta. Quando chegava no fim do mês, que a gente recebia, aí vinha pagar a conta. Assim também, aqui, a padaria que tinha aqui era muito pequena e funcionava precariamente, porque os padeiros daqui trabalhavam também lá fora, né? No dia que tinha pão, tinha pão. Quando não tinha, tinha o seu Américo, que morava naquela casa da esquina aqui em cima, que ia para São Roque e trazia pão para vender para nós. Eu começo a imaginar como era dali para trás, né? Mas desse tempo que eu cheguei aqui era desse jeito. Por isso que me dá muita saudade. Luiz, o senhor contou coisas muito gostosas aí, né? Sim. Mas tinha momentos assim que eram mais difíceis, por exemplo, se alguém ficasse doente e precisasse... Como é que era? Alguém passa mal e precisar ser socorrido? Como funcionava isso? Eu acho que a fé era maior do que a fé de hoje. Aqui tinha 2 pessoas, para mim, muito importante. Como eu digo, era a fé, muitas vezes, que curava, do que aquele que fazia, mas porque intercedia a Deus por aquela pessoa que estava precisando naquele momento. E aí tinha um benzimento daquela pessoa, que era a Dona Lalica, aqui, certo? Dona Lalica era parteira e, ao mesmo tempo, ela era benzedeira, nesse tempo. Ela tanto benzia criança como as pessoas mais adultas, ou mais velho, né, ou jovem. E a outra pessoa morava em Pirapora, que era a Dona Benedita. Muito, muito, muito importante lembrar nessas pessoas. E não tinha remédio de farmácia. A única farmácia que tinha aqui era por meio da mãe da Pituca, né? A Dona Lazinha, que a sogra ainda era viva, que trazia médico de São Paulo por São João Novo para vir aqui, né? Ou então vinha do São Roque, que era muito precariamente, porque o ponto de encontro, por esta necessidade de cuidado da saúde, era muito difícil, não tinha esses recursos. Então, uma vez por semana, vinha um médico trazido pela a mãe do Joãozinho, né, que é a sogra da Dona Lazinha, para trazer para atender ali na cadeia, que era a cadeia, hoje é um destacamento, né? Ali era a cadeia. Ali também era esse ponto de encontro das pessoas que tinha criança, e nesse dia
era preciso ir lá para tomar uma vacina, não é? Nas crianças, e mesmo as pessoas de mais idade, era atendido uma vez por semana. O trabalho, a gente diz mãe, para Santa Rita, era uma mãe, do emprego que tinha aqui na vila, né? O emprego melhor que tinha aqui. E outro lugar onde tinha também um emprego era aqui no Kitagava, certo? E dava o nome de, como chama esse tijolo furado? A cerâmica, lembrei do nome da cerâmica agora. E ali tinha um emprego que empregava pessoas daqui e pessoas de fora. Tinha o sitiante que plantava, né? E nesse tempo que plantava aqui, usavam fazer um tipo de mutirão. Então, um tempo, quando eu ia tratar daquela roça, convidava todos que tinham roça e depois alguém que não tinha também ia ajudar, né? Ia lá para ajudar a limpar as roças para ficar no limpo. Quando chovia, a roça ficava bonita, estava no limpo. E assim, acostumavam um ajudar o outro, de ir para no sítio que era convidado, né? Mas muita gente ia para comer bem, né? Ninguém sabe disso aí. Ia para comer bem, porque muita gente falava, olha, eu acho que eu vou nesse mutirão, que vai ter panelada, vai ter panelada lá, porque matavam leitoa, matavam cabrito, para fazer o almoço enquanto durasse a limpeza. Mas normalmente, o máximo era 2 dias, porque era muita gente, né? Então, ia lá para fazer a limpeza e comer bem também. Mas nesse tempo, a água saía de lá, daquele posto para cima, naquela barroca para cima, e vinha por meio do mato, e vinha chegar aqui em cima, onde é a Sabesp. Nesse tempo era o SAI. Olha, alguma vez, quando fartava água, era para fazer limpeza na caixa. Era de ano em ano, e daí fazia limpeza, para poder a gente ter uma água bem limpa, né? Alguma vez era limitado a água, porque o consumo, no começo que eu vim, então não faltava água, porque o uso do consumo não era tanto, né? Era mais aqui dentro da vila. Agora, depois foi aumentando, e a água não começou a não dar mais, né? Então começou a não dar mais. Então, de vez em quando fechava uma água daqui, às vezes fechava de lá. E quando às vezes faltava, num lugar mais alto, que nem aqui em cima, ali onde está o mercado, tinha casa lá. Então eles só pegavam, aumentava o depósito da água deles para não faltar, com reservatório. Então durante a noite, quando não usava no outro lugar, a água chegava até lá, enchia esse reservatório, para quando fosse de dia que estava faltando lá, eles utilizavam daquela água, né? Hoje não falta água. Desse tempo que eu vim aqui para cá, teve até um tempo, muita dificuldade de falta de padre, porque o padre que vinha aqui, era de Pirapora, precariamente para vir de charrete até aqui, conforme os mais antigos contam para a gente, né? Ou vinha de São Roque. Toda a vida aqui pertenceu para São Roque, né? Então era de lá que veio o padre aqui. Porque quando eu vim aqui, direto que eu comecei a trabalhar, então eu vinha pouco aqui na vila. Eu vinha pouco de lá, do destacamento que tinha lá, né, do acampamento, vinha pouco aqui. Então, durante o tempo que eu tive lá, não participei da igreja aqui, né? Então, algumas vezes vinha na missa só. Depois, trazer alguém de lá
que falecia, então não tinha condução, tinha caminhão. Muitas vezes eu trouxe com caminhão pessoas que morriam aqui na igreja. Como não tinha padre, entrava o que estava falecido lá dentro da igreja, que abria a igreja, né? Abria a igreja, depois tinha água benta, cada um que ia passar ali, que ia no acompanhamento, pegava nos pés, despejava o morto, né? Aí quando chegava o último, então, aí passava o último, aí guardava o sacristão, ou aquele que estava atendendo lá, guardava o asperge, né? E aí saía. Aí que entra a parte comemorativa do sentido da saída da igreja. O sino batia. Se tinha alguém que desejava fazer uma oração, fazia espontânea ali, né? Mas é tudo quieto. Vinha, entrava, ia lá, pegava, saía. Aí quando estava uma distância mais ou menos saindo da porta da igreja, aí o sino batia compassado. Batia compassado. Mas normalmente esse como que chama, esse enterro, falando mais claramente, subia reto por aqui. Subia reto, porque ia lá em cima, naquela rua aqui, ia chegar na porta do cemitério, porque não tinha a estrada do oeste. Depois que fizeram a estrada do oeste, aí o enterro ia por baixo aqui, conforme eu estou falando, né? E com relação à procissão de Nossa Senhora da Penha, desde que o senhor está aqui, ela sempre teve, todo ano? Todo ano, não faltou ano que não tivesse. Sim, teve algum tempo que teve dificuldade para fazer essa procissão. Porque uma procissão não parece, mas é preciso que seja administrada por alguém que tenha uma intuição de que vamos começar a fazer assim, 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 né? E deixar tudo em pauta para que ela possa sair bem, né? E terminar bem. As festas da igreja sempre teve. Teve com alguma diferença das possibilidades que a igreja tinha, e nesse tempo estava faltando operário, né, para a messe de Deus da igreja. Então, quando é assim, sobrecarrega por pouco que fica. Então funcionava assim, as barracas era feito com buraco no chão, colocado pé direito em todo lugar, aquelas madeiras que segura o teto, né? E feito e palizado dentro da igreja. Então a parte que fica na parte da altura, que vai ficar sobre o corpo da gente, né? Da cintura para baixo, ali era tudo feito de sapé, as paredes. Sapé, um galho, né? Ramo de taquara, então feito ali. E a parte de cima era coberto com sapé. E onde essas barraquinhas eram montadas? Era tudo à beira da igreja mesmo. Então ali não tinha aquele galpão que tem agora, né? Antes era montado um galpãozinho para que pudesse fazer a cozinha. E nos barraquinhos, cada barraco tinha barraco do peixinho, barraquinho do pastel, de cada coisa que tinha, né? Então tinha um barraco para aquilo ali. Agora, a recepção, que era o palco, que hoje é o palanque, que vem aí montado, nós fazíamos buraco na frente da igreja, buraco para lá e para cá. Hoje ainda tem até um sinal que tinha na calçada. Então ali assim, colocava um calipe, né, dos dois lados, depois vinha coberta com ramo ou com sapé mesmo, e lá dentro funcionava os cantores, né? Nesse tempo tinha gente que
fazia composição de declamação. Então ia declamar, um fundinho de viola, era muito bonito. Eu sinto até falta desse momento. A iluminação aqui, olha, é uma das coisas que é bom até que muitos aí possam estar sabendo disso aí. A força que vinha desse tempo, vinha de Pirapora. O tempo da mina, puxaram uma rede, que até pouco tempo tinha lá. Vinha de Pirapora aqui na mina, e da mina era puxado um bico de luz. Então, que nem aqui a Dona Amélia tinha, né? Dona Amélia aqui tinha um bico de luz. A igreja tinha, e depois lá do seu Maurício tinha. E que eu me lembro que me falaram para mim, os outros lugares não tinha. E a luz, depois, aqui que veio, a luz aqui de São Roque, precariamente. A luz era como diz, um fosforinho aceso de cada lugarzinho aqui dentro ainda. A novela foi gravada aqui, né? O senhor lembra dessa? Foi gravada aqui. Então, esse cordão que tinha na Igreja Verde, foi a promessa que eles, de lá, o diretor, fez para a igreja. Assim que terminasse toda a novela, a gravação, eles iam doar aquele cordão para a igreja, porque aqui não tinha, né? Tinha o que nós pegava, comprava os fios, depois descia, cada lugar descia lá um pendente para uma lâmpada. E esse cordão, depois que acabou a novela, ficaram quietos, ninguém falou nada. Daí o Joãozinho, conheceu o Joãozinho, Malaquia? Ele saiu daqui porque ele é que tinha mais experiência das coisas. Foi lá em São Paulo, no Canal 4, então foi lá e conversou com os diretores de lá, aí eles mandaram, tinha que até pouco tempo tinha. Só que agora não tem mais, eu não sei para onde que foi, porque eu deixei essa parte de eletricista da igreja. Então agora é outro eletricista, né? Outro eletricista, outro cineiro. Então, o Padre Lourenço foi um padre canadense, muito bom padre, só que ele se colocava na altura nossa, né? Como um engenheiro se coloca na altura do empregado menor. Assim ele se colocava na nossa altura. O que ele pôde fazer, ele estava fazendo, que é a construção da casa paroquial. Então, o lugar, ali o terreno já era da Cúria, porque a Cúria tinha comprado ali, né? Só que tinha a venda, né? A venda tinha uma garagem onde morava aquela senhora já de idade ali, né? E depois tinha aquela parte até lá embaixo, né? Até lá embaixo. Então ele se prontificou de fazer uma casa de irmã ali, que no fim ficou a casa da irmã, só que precisou fazer uma repartição para o padre. Que não tinha padre, o padre vinha de fora, ficava na casinha de lado, que agora foi modificado de novo, ficou todo ali uma casa só, né? Só que de um tempo para frente, ele precisou deixar a casa porque chegou o tempo dele ir numa outra comunidade. E eu vi ele lavando o carrinho verde que tinha, né, o Fusca, que ia para toda essa comunidade daqui, lavando o carro, chorando. O Padre Lourenço, lavando o carro e chorando. Mas nunca perguntei para ele por que ele estava chorando. Mas eu logo pensei, um padre que fez tudo para ter uma casa onde abrigasse um padre que aqui vier, né? Então era certo e de verdade dele poder ficar e se desfrutar um tempo, né? Mas o padre, que é bastante construtor, que faz movimento construindo, ele constrói e logo o bispo manda ele para outro lugar onde está precisando. E acho que isso ele sentiu, né? Mas muitas outras coisas.
Veio outros padres que usufruiu dali, Padre José, né? E Padre Luiz e outros padres, né? Então depois, por fim, veio o Padre João. E o Padre João é o autor da construção do piso da igreja. Ele que fez aquele pisão, né? Junto com todos, fez aquele pisão lá na igreja. Mas antes era de madeira, e quando é uma coisa que faz barulho, né? Logo tem uma história que alguém conta que lá, olha, de noite não podia ficar lá, que é gente subindo e descendo, subindo e descendo. Não era verdade, mas eu acho que a mente de cada um, ele muda, né? Porque senão o que subia hoje mesmo sobe, né? Só que de primeiro era de madeira, fazia barulho, e agora não faz, né? Então sobe sem barulho. Então essa é a diferença de agora. O motivo de surgir para aqui, emancipar aqui, é dizer por que a economia daqui do setor da nossa comunidade da vila não podia ser aproveitado aqui. E, no entanto, nem esgoto não tinha. Né? Esse esgoto, passou 2 vezes esgoto aqui. Um perdeu e o outro ficou. Até esse esgoto chegar aqui, vou contar do que era bom. A água do córrego podia beber ela com caneca assim. Podia beber. Qual córrego? Desse córrego aí. Que passa atrás da igreja? Os peixes, podia pegar o peixe, que tinha muito peixinho aí, né? E a gente podia comer o peixe, podia beber a água dali, é limpinha, limpinha. Aqui embaixo, a rua, tinha uma ponta de tábua para atravessar aqui, como no lava-pé, certo? Então, aí, depois que passou o esgoto, acabou. Esse foi uma das coisas que trouxe desavença para nós. Foi muito bom para nós, muito bom. É a limpeza, a higiene do lugar. Só que para certas coisas, ele não foi bom, que nem para o rio não foi bom. No entanto, não vamos poder beber água do córrego, nem comer o peixe do córrego. Mas depois começou a vir fábrica aqui, então daí a turma falou, essa economia tem que ficar aqui. E foi um dos motivos que puxou o assunto de que aqui precisava ter mais assistência de São Roque. Nós estamos em 2018 e o senhor falou que chegou aqui em 1961, então são 57 anos que o senhor mora aqui. 57 anos. Valeu a pena viver aqui 57 anos? Olha, com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, ainda era muito bom que eu me fico pensando de que eu a lembro e tenho muita saudade desse tempo. Eu vou ficar aqui, prefiro aqui, gosto daqui, não quero outro lugar, não quero nem voltar para a minha terra. Para mim aqui é o melhor lugar, porque é a terra da minha esposa. Ela nasceu aqui, é daqui e gosta daqui, eu também gosto daqui. Sou feliz aqui.